Vamos falar um pouco de prevenção, né? Como funciona mais ou menos o trabalho de prevenção dentro de uma terapia. Geralmente, na maioria das vezes, para não falar quase sempre, as pessoas vão procurar um psiquiatra, vão procurar um psicólogo, vão procurar algum outro tipo de profissional de saúde mental quando a coisa já estourou. Não necessariamente só saúde mental, né? A saúde no geral. Nós temos essa cultura de esperar a coisa explodir para depois buscar resolver. E isso ocorre bastante, né? Você provavelmente que está vendo esse vídeo com toda certeza já fez isso. Eu já fiz isso, né? Aprendi a não ser mais assim. E é isso que eu quero partilhar um pouco com vocês, né? Quando a gente para pensar sobre a importância da prevenção, a prevenção ela sai muito mais barata. Não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da vida. Sai mais barato. Então, quando nós estamos falando de um trabalho preventivo, quando eu vou fazer um trabalho preventivo com algum cliente meu, o foco é educativo, psicoeducativo, podemos dizer. É educar o cliente dentro das predisposições que ele possui, daquilo que a gente observa, né, das predisposições dele. Então, por exemplo, cliente Y tem uma predisposição à ansiedade. Ótimo, entendi que a ansiedade não está instalada ainda, mas durante um processo de avaliação foi percebido que existe essa predisposição a se tornar uma pessoa muito ansiosa, né? Essa ansiedade se transformar em algo patológico na vida dela. Ela ter uma relação com essa sensação, com esse sentimento de ansiedade de forma completamente desordenada. Foi identificado isso, que dentro de alguns anos, dependendo de como a vida dela se desenvolver, isso pode se instalar. Pode ser que em um ocorrido, obviamente um trauma, no dia seguinte instale imediatamente. Existe essa predisposição. Isso foi identificado. Legal, identificamos em Y que temos uma predisposição à ansiedade. O que vamos fazer? Vamos educar Y a respeito da ansiedade. Como funciona a ansiedade? Como ela se manifesta? Quais são as possíveis implicações? O que a gente pode confundir em relação à ansiedade? Às vezes a gente acha que é ansiedade, mas não é ansiedade. Isso dentro do contexto do próprio cliente, dentro de próprio Y. Porque o Y é uma pessoa singular. Só existe ela no planeta Terra. Só existe ela em toda a história da humanidade. É importante que, com o conhecimento a respeito de ansiedade, com o meu cliente, a gente entenda como ele vai se relacionar com aquilo. Não adianta eu pegar um diagnóstico e falar é assim que funciona e pronto, acabou. Não. Eu preciso entender como o meu cliente se relaciona com o diagnóstico, como ele se relaciona com essa potencial ansiedade, como ele se relaciona com uma potencial depressão. Assim como aqueles clientes que já estão com uma determinada dificuldade instalada, eu preciso entender como eles se relacionam com aquilo. É exatamente por isso que eu gosto do trabalho de forma individual ou, obviamente, aquele trabalho em grupo quando nós estamos falando das pessoas diretamente, né? Não sou muito fã dessas coisas de, olha, o e-book sobre ansiedade. Claro, são formas de captar clientes, mas acaba criando uma imagem muito generalista. É complicado você trabalhar um a um. Complicado no sentido de que você tem que ter paciência para entender um a um como eles se relacionam com algo que está muitas vezes num livro. Então, eu tenho diversos clientes que sofrem com ansiedade, mas a experiência da ansiedade deles é diferente e eu preciso trabalhar isso de forma individual. Então, a prevenção ela tem, primeiro, esse aspecto de educação, educar o meu cliente, e segundo, entender individualmente como ele entende essa dificuldade na vida dele.